E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Jefferson e hoje eu vou passar uma aula para vocês sobre qualidade de código e boas práticas. São alguns detalhes que, como escritores de código, nós precisamos tomar cuidado. Por exemplo, por que que eu digo escritores? Porque se a gente colocar na ponta do lápis, um escritor de um livro, de romance, de ação, de ficção científica, ele escreve um padrão específico, de uma forma, de um, não padrão específico, com uma grande qualidade, com práticas de software, ou melhor, com práticas de escrita para outras pessoas. E nós não somos diferentes. Nós somos desenvolvedores de código, porém nós escrevemos os códigos para os nossos colegas de trabalho. E é isso com o que a gente vai abordar hoje. A qualidade de código com que a gente entrega o nosso produto final e como que ele pode ser de fácil manutenção, é, de fácil manuseio, ok? Então, vamos lá. O que é a qualidade de software? Basicamente, é a forma com que a gente mantém o nosso código limpo, deixando as funções sempre executando coisas simples, fazendo coisas únicas, ok? Por exemplo, a gente vai ter uma função global, ou melhor, uma classe de funções globais que exibem uma mensagem para o usuário, exibem uma mensagem com confirmação de sim ou não para o usuário, ou seja, essa mensagem é uma mensagem que só dá um ok. A segunda mensagem é uma sobrecarga da primeira, que dá a resposta do sim ou não, okay? Que recebe e passa de volta para o código a resposta do sim ou não. Aí nessa função global vai ter uma função de consulta do banco de dados, vai ter uma consulta de. é, Não, consulta não. Já tem a consulta no banco de dados, ok? Onde você passa a SQL e os parâmetros, ok? Então, consulta no banco de dados. E tem a de update no banco de dados, ou seja, você vai passar uma SQL com as variáveis que você precisa fazer o update e vai dar o update no banco de dados, ok? É, outros detalhes aqui, ó. Basicamente, a qualidade de software segue um estilo, segue um padrão de desenvolvimento. E o que é esse padrão de desenvolvimento? Basicamente, é a forma com que você escreve o seu código de forma simples, eficaz e concisa. Basicamente, é isso e a forma com que você interpreta o seu código. Ou melhor, com que a outra pessoa interpreta seu código. Uma coisa legal para você fazer, uma experiência legal para você medir a qualidade do seu software hoje, do seu código hoje, é pedir para um colega de trabalho olhar o seu código. Você chega nele e fala assim: meu caro, minha cara, você pode me dar uma mão? Eu escrevi um código aqui, eu queria que você desse uma olhada. Veja se está legível, veja se você está conseguindo entender. Isso é um experimento que você pode fazer para se testar e ver a qualidade do seu software hoje, ok? Isso é uma coisa que vai, vai fazer você crescer, ok? Como me faz crescer todo dia? Todo dia eu de vez em quando peço alguma review, algum code review para algum colega de trabalho, porque é importante você ter esse feedback antes de chegar na mão no teste, porque o que eu comentei aqui embaixo, igualmente bem testado, o código precisa estar bem documentado e igualmente bem testado, consistente e fácil de entender. Se você tem um código que o seu colega que não tem nada a ver com ele está conseguindo ler, está conseguindo entender, está perfeito, está perfeito.
Se você não tiver, se o seu colega não estiver entendendo, você precisa revisar o seu código, reescrever algumas partes, documentar melhor ele, comentar melhor o seu código, ok? A documentação em si são os casos de uso, as entidades de relacionamento do banco, as funções que o sistema tem, a, a documento de classes e funções, ok? E igualmente bem testado, o que isso significa? Significa que o seu código ele precisa ser testado não apenas por você nos caminhos felizes, nos caminhos ruins, mas também precisa ser facilmente testado pela equipe de teste, porque muitas vezes a equipe de teste não vai ter noção do que você está modificando. Eles, claro, eles vão ver o que você modificou no check-in ou commit, que basicamente são a mesma coisa, só mudam os sistemas, ok? Ele vai ver o commit que você fez e vai ver o que você modificou. Só que se você não documentar bem, não escrever bem, ó, eu fiz isso, isso e isso para você testar, você pode usar esse sistema que chama essas funções e vai chegar aqui. Provavelmente ele sabe, mas provavelmente ele vai precisar de uma mãozinha sua, porque é, o desenvolvedor ele cuida da parte mais importante do código, que é a manutenção do código e a escrita do código. Então você precisa deixar o seu código sempre fácil de dar manutenção e sempre limpo. O que significa estar limpo? Estar limpo significa estar sem funções, estar sem funções sem funções desnecessárias, sem variáveis desnecessárias e com reutilização de código, ok? Por exemplo, a mensagem que a gente falou assim lá no começo, a função de mensagem global, a função de mensagem com resposta sim ou não global, são duas funções que podem ser reutilizadas em qualquer outro módulo do sistema. E essas funções só executam uma coisa. Então elas são funções limpas, são funções simples e são funções de fácil manutenção, que podem ser testadas facilmente, porque o teste só vai lá e, ok, chama essa função e qual que é o retorno dela? Beleza. Qual que é o retorno dessa validação que essa função faz? Beleza. Tá funcionando. Passou no teste. Entendeu? E como desenvolvedor, é sempre ideal que você desenvolva testes unitários ou pelo menos desenvolva um documento com os testes que você está com os testes que você fez. Por exemplo, o sistema de caixa. O sistema de caixa tem, vamos focar na movimentação do caixa. Na movimentação do caixa, você basicamente tem a quantidade de itens que está sendo movimentado, os itens que estão sendo movimentados, os valores que estão sendo movimentados e o valor total que está sendo movimentado. São quatro coisas que dentro de uma função você vai tratar elas. Por quê? Porque a função é movimento de caixa, movimentação de caixa. Então, a sua função, que já está escrita de uma forma eficiente, movimentação de caixa, vai executar transações com o banco para já puxar todas as informações dos itens, calcular o valor total e exibir mensagem para o usuário em caso de um item que esteja com a quantidade diferente. Por exemplo, você tem 3 em estoque, mas está querendo vender 5. Teu sistema tem que ser capaz de dizer que esses itens não estão totalmente disponíveis. Ele tem que falar que, ó, só tem 3 itens disponíveis. Tem certeza que quer vender 5? Eu não vou deixar você vender 5. Só vou te deixar vender 3.
quer fazer um pedido de mais duas, entende? Daí já chama uma outra função do sistema de compras, por exemplo, entende? Então, você precisa testar esses pormenores e escrever, ó, eu testei isso, isso e isso, eu passei essas informações, porque isso ajuda o teste. Isso já facilita, porque ele já sabe o que você testou e ele não precisa retestar tudo de novo, entende? Vamos lá. Como que você valida a qualidade do seu software? Não tem um jeito mais fácil do que pedir uma revisão do seu código. Basicamente, quando você pede a revisão do seu código, só tem dois caminhos: o código ruim e o código bom. O que isso significa? Significa que, lembra aquele experimento que eu falei para você fazer lá no começo? Esse experimento é para medir a qualidade do seu código. Por quê? Se o seu código for ruim, o seu amigo vai ter muitas dúvidas. Se o seu código for bom, ele vai ter poucas dúvidas. Se o seu código for ruim, ele não vai entender o que você fez, ele não vai entender o que você quis fazer. Se o seu código for bom, ele vai entender o que você fez, ele vai entender o que você quis fazer. Ele vai ler os comentários e vai entender, ou ele vai ler os comentários e não vai entender. Compreende o que eu quero dizer? Faça esse experimento com um colega de trabalho seu, porque isso influencia no seu trabalho, entende? E eu quero que você seja melhor sempre, porque a vida é um constante aprendizado. E se a gente às vezes não der a cara a tapa e aceitar que às vezes o nosso código é ruim, ou aceitar que o nosso código às vezes é bom, né? A gente não vai crescer. Porque assim, se o nosso código estiver ruim, significa que tem alguma coisa boa que a gente fez. Então a gente tem que descobrir o de bom que a gente fez e usar esse lado bom para melhorar o que a gente fez de ruim. E isso é importante. Manter o seu código legível, manter o seu código entendível. Então, quanto mais pessoas puderem ler os seus códigos, ler o seu código em si, melhor. Bom, vamos lá. Algumas metodologias, algumas métricas, na verdade, não metodologias. Algumas métricas de qualidade de software que a gente tem. A primeira é confiabilidade, o com a capacidade com que o seu código tem de rodar sem apresentar falhas. A gente volta lá naquele comecinho, que era os testes unitários, você mapear os detalhes por onde o seu sistema vai passar e fazer a execução dele, fazer os testes, validar se o sistema está funcionando direito, validar se as funções estão sendo bem chamadas, validar se o caminho feliz do seu código está funcionando, validar se o código, se o caminho ruim do seu código está causando alguma exceção ou está avisando o usuário que isso é um erro, que ele não pode fazer isso, entende? São detalhes que você precisa testar antes de passar para a equipe de teste, porque confie em mim. Se você faz um trabalho dessa forma, um trabalho eficiente dessa forma, você vai ser visto como um profissional de alto nível, entende? Você vai ser visto como um profissional que se empenha e tenta trazer maior conhecimento, não só para você, mas para os seus colegas de trabalho, porque a confiabilidade ela não se trata apenas de tornar o seu código legível, apenas de testar o seu código. A confiabilidade do seu código significa que você parou, pegou a sua tarefa, estudou o que você precisava fazer, se comunicou, viu o que eu falei lá no começo? Comunicação. Nós somos escritores, nós temos que escrever o nosso código para os nossos colegas de trabalho. Então, se você parou, entendeu o que você precisava fazer, se comunicou com, por exemplo, lá do sistema de caixa,
se comunicou com a menina do caixa, com a pessoa que está lá no caixa, entendeu as dores dela e modificou o sistema baseado nessas dores para atender às necessidades da sua tarefa, o seu código vai ser confiável, o seu código vai ter uma qualidade maior. Entende o que eu quero dizer? A mesma coisa, por exemplo, você vai fazer uma modificação no sistema financeiro. Você vai ter que ir lá no financeiro, conversar com o financeiro, entender as dores do financeiro, entender o porquê que isso está acontecendo, o que que esse problema está acontecendo, uma possível solução que o financeiro tem. Nisso você já tem que estar preparado com uma possível solução também. Se eles não souberem muito o que fazer, você tem que tomar a frente, tem que mostrar para eles, ó, a gente pode fazer isso, que vai ser eficiente, vai resolver o problema assim, assim, assado. Entende? Isso gera confiabilidade, gera uma visão diferente e aprimora não só você como profissional, mas te deixa visível para a empresa onde você está trabalhando, entende? Porque você se torna um profissional melhor, ok? E eu quero que todos que estão assistindo aqui se tornem melhores, porque eu também não consigo, tipo, não estudar, não fazer o meu código da melhor eficiência, na maior confiabilidade. Todos nós precisamos melhorar, ok? Manutenção de código. Lembra que eu disse lá sobre a, a função de mensagem que pode ser utilizada em todos os lugares do sistema? Então, essa é uma das mágicas. Você tem uma função e você está utilizando ela em vários outros lugares do sistema. Uma função de consulta do banco de dados. A função de consulta do banco de dados, você passa a SQL, passa os parâmetros e de vez em quando você vai ter que dar uma ou outra manutenção por conta do banco. Às vezes o banco travou, então você vai ter que fazer um tratamento de exceção dentro dessa função de consulta para ela verificar quando o banco travou e retornar para o usuário uma mensagem dizendo que o banco travou e que vai retornar em alguns minutos, entende? Ou mandar uma mensagem de emergência para sua equipe de infraestrutura avisando que o banco travou, entende? Coisas assim são a manutenção trata a forma com que você vai escrever o código e com que ele vai ser facilmente mantível. Depois nem sei se essa palavra existe, mas a forma com que você vai manter esse código, ou que o seu colega de trabalho vai manter. Por exemplo, quando você tem um sistema de caixa, você está trabalhando no sistema de caixa, na movimentação do caixa, nas operações fiscais do caixa. Beleza, você terminou sua tarefa da melhor confiabilidade possível, você testou, você deixou o sistema com um nível de compreensão alto. Você deixou ele entendível, bem comentado, bem documentado. E o seu colega de trabalho vai lá e ele não vai ter dificuldades em pegar o seu código e entender ele, porque você preparou o seu código para isso. Compreende o que eu quero dizer? Se você preparou o seu código para o seu colega de trabalho não ter dúvidas, isso já te torna fenomenal. Por quê? Porque qualquer código que você possa fazer não vai ter problema. Vai ser de alta confiabilidade. Então mantenha o seu código limpo, mantenha o seu código é, facilmente entendível, mantenha o seu código com uma facilidade imensa de ser modificado. Testabilidade. A testabilidade lida mais com a facilidade com que você pode implementar testes. Por exemplo, lembra dos testes unitários que eu comentei? A testabilidade lida com os testes unitários que você constrói, ou seja, o passo a passo de teste. Por exemplo, eu fiz isso, executei essa função, passei esse parâmetro e o sistema me retornou essa mensagem.
É o caminho feliz? É o caminho feliz, beleza. Vou testar outro caminho agora. Vou testar essa mesma função, só que com valor assim, assim, assado. Deu erro? Ótimo, deu erro. Tenho que tratar essa exceção. Entende? Testabilidade cuida desses detalhes, onde você testa seu próprio código ou pede para algum. Não, pede não, porque daí tem equipe de teste geralmente. Mas você testa seu próprio código e a equipe de teste vai pegar o seu código, vai testar de novo e provavelmente, dependendo da empresa, claro, vai implementar um teste automatizado dentro do seu código. Ou seja, se você modificar o seu código de novo, ou se alguém modificar o seu código de novo e o seu código não apresentar a mesma qualidade, a mesma confiabilidade que ele apresentou antes da primeira vez que você desenvolveu, esse teste automatizado vai acusar isso. E ele vai dizer: olha, você fez um código não tão confiável, tá dando erro aqui, aqui e aqui. Corrige isso aí, entende? E nesse caso, o sistema vai gerar um bug para você. Daí você vai ter que tratar isso. Ninguém gosta de receber um bug, ok? Ninguém gosta de receber um problema ou um retrabalho, ok? Um dos, um dos princípios principais da qualidade de código é evitar ao máximo o retrabalho. E se você tem uma alta confiabilidade, manutenção boa, ou seja, legível seu código, entendível, você sempre testa e o seu código é facilmente testado, pode ter um teste de máquina automático para ele facilmente, você evita em 90% dos casos retrabalho, ok? Porque às vezes esses outros 10% pode ser o usuário reclamando da função que não ficou do jeito que ele queria. Daí você vai ter que refazer. Mas isso daí volta na questão de confiabilidade e comunicação com o usuário, comunicação com o seu cliente. É sempre importante manter essa comunicação, ok? Ou ter alguém da sua equipe que mantenha essa comunicação, porque você precisa dessas informações do usuário para manter o sistema bem confiável, ok? Portabilidade, por exemplo, Flutter. Flutter é uma linguagem que é muito portável. O que, que isso significa? Significa que ela tem capacidade para executar em vários diferentes ambientes de sistema. Por exemplo, o Flutter pode ser executado, pode ser compilado para Linux, para Windows, para macOS, ou seja, desktop. O Flutter pode ser compilado para web, ok? Um website. O Flutter pode ser compilado para mobile, que daí é Android e iOS, ok? E a portabilidade, principalmente, vou focar no caso do mobile, trata a forma com que você escreve o seu código. O que, que isso quer dizer? Bom, eu venho dizendo isso desde o comecinho, né? Mas o que isso quer dizer dentro de portabilidade? A portabilidade dentro do código em si, por exemplo, o mobile, código mobile, você tem uma função lá que executa uma função específica para ligar a câmera no Android e outra específica para ligar a câmera no iOS, ok? É, é um exemplo, tá bom? Então, assim, no Android, você vai ter um if lá. O usuário clicou para abrir a câmera no botão abrir câmera que você colocou na tela. Na hora que ele clicar nesse botão, você vai executar uma função. Lembra lá da manutenção com uma função simples, prática, que só executa uma coisa? Fica a dica. Então você pega essa função abrir câmera, você já nomeia bem, já nomeia de forma efetiva essa função. Abrir câmera, que é uma boa prática, ok? E fala lá, ó, se for o sistema operacional Android, você executa a função que chama a câmera do Android. E isso é uma boa prática, tá? E embaixo, em vez de colocar um else, porque daí você já faz um tratamento de exceção caso o sistema seja executado no mobile, ou seja executado no Android, ou melhor, no Linux ou no Windows, ok? Caso por algum motivo você venha compilar para o Windows, Linux ou web, você já faz um tratamento diferente. Porque assim, você vai abrir a câmera, beleza.
Às vezes a pessoa está no notebook, no desktop, no Windows, Linux, web, e você tem que fazer esse tratamento. Você vai fazer da mesma forma que você está fazendo para mobile, que é if Android, sistema operacional Android, você executa a função do Android. Em vez de usar o else, você coloca um if, se sistema operacional iOS, você executa a função específica do iOS. Se for um sistema operacional Windows e ele tiver uma câmera embutida, você pede permissão para usar a câmera e utiliza a câmera, entendeu? Se for do Linux, a mesma coisa. Se for Linux e tiver câmera, você pede permissão e executa a função para ligar a câmera, para exibir a câmera, ok? A mesma coisa no Mac, ok? Portabilidade. Sempre mantenha o seu código portável. Se você está desenvolvendo para mobile, sempre pense que ele pode ser compilado ou para Android ou para iOS. Então, mantenha o seu código portável, seu código confiável e testado para ambos os ambientes, porque isso influencia no seu trabalho final. E um dos detalhes mais importantes, a métrica mais importante, uma das métricas mais importantes, a segunda mais importante no caso, porque confiabilidade e conhecimento do código que você está escrevendo é a primeira. Você tem que saber o que você está fazendo. Isso é o detalhe extremamente importante. Agora, a reutilização de código é a segunda, porque se você está reutilizando o código, por exemplo, na função geral lá, a classe geral que tem as funções de exibição das mensagens e das mensagens com resposta do usuário. Essas funções, elas, elas são teoricamente idênticas, uma é a sobrecarga da outra, ok? Porque uma tem uma resposta diferente da outra. E executa de uma forma diferente, mas ambas podem ser usadas em todos os sistemas com que você trabalha. Então, por exemplo, você vai ter um framework, no caso de um desktop, ou no mobile ou no web também, você vai ter um framework que é basicamente algumas funções básicas, umas funções genéricas que você pode reutilizar. Só um exemplo. E esse framework, na verdade, não seria um framework. Framework seria mais telas, né? Seria um core, ok? Um core, que seria um módulo core que tem todas as funções genéricas que podem ser executadas por qualquer sistema, ok? Nesse core você vai ter as funções de exibição de mensagem e exibição de mensagem com resposta sim e não. Quando você chamar isso de dentro de qualquer sistema, você vai estar reutilizando esse código. O que isso significa? Significa que você vai ter um único lugar para dar manutenção. Ou seja, voltando naquele exemplo da consulta do banco de dados, você fez o tratamento de exceção em um único lugar, você fez uma manutenção em um único lugar que é utilizado em vários lugares, ou seja, é reutilizado em vários lugares. Ou seja, dentro da qualidade de software, você sempre vai utilizar a portabilidade, a reutilização, a confiabilidade, a manutenção e a testabilidade praticamente juntos. Ok? No mínimo três deles você vai usar. No mínimo a manutenção, confiabilidade e reutilização. De resto, portabilidade e testabilidade são dois fatores que aparecem ali no meio, ok? E você vai usar. Se você não estiver usando os três primeiros, que é a confiabilidade, manutenção e reutilização, verifica seu código. Você pode não estar fazendo um código com uma qualidade boa, ok? Pode, eu não sei, mas eu aconselho você a revisar o seu código como um bom profissional para manter a qualidade dele. Fica a dica. E
algumas boas práticas, por exemplo, funções pequenas, funções que executam apenas uma coisa, por exemplo, a função da consulta do banco de dados, ela só consulta no banco de dados, só passa uma query direto para o banco de dados com os parâmetros e te retorna os valores. A função das mensagens, ela só exibe uma mensagem para o usuário final e te retorna ela, entende? Os comentários inteligentes, basicamente a função de movimento de caixa, é, consulta no banco os itens, valores e a quantidade de itens que estão sendo dados baixas, e em caso de divergência nos valores ou itens, o usuário é informado e não deixa o sistema concluir as operações de movimentação desta operação. Entendeu? Isso é um comentário inteligente de uma função que executa apenas uma coisa. Por quê? Se você for tentar fazer um comentário de uma função que executa várias coisas, você está se metendo numa enrascada. Por quê? Porque essa enrascada pode causar uma confusão gigantesca no código que você está fazendo. E a última coisa que você quer fazer é confusão com o seu código. Porque se você fizer alguma confusão, seu colega não vai entender. Ou você também não vai entender depois de um tempo, entende? Então é sempre bom ter funções específicas para coisas específicas com comentários focados naquela função. É sempre mais fácil. Identação. Identação é um fator muito importante também. Mantenha sempre o seu código identado. Isso mantém ele limpo, mantém ele legível, ele entendível. Ok? Novamente, reutilização de código é um fator extremamente importante. É, claro, depois da confiabilidade, você precisa entender o que você está fazendo. Mas a reutilização de código para as funções facilita muita coisa, porque daí você evita de reescrever comentário, de ficar de fazendo identação de novo, porque você já identou uma função. Você só vai reutilizar ela em vários outros lugares. A manutenção do seu código, mantenha o seu código organizado, seu código limpo, ou seja, identado, bem escrito, com variáveis e funções com nomes coerentes, por exemplo, o nome de uma função de consulta de banco. Executa SQL de consulta. Ok? Executa só uma SQL de consulta. Executa SQL de update. Ok? Executa SQL de update. Ou executar SQL no banco. Ou melhor, executar SQL. Essa função já trata o que é consulta e o que é update, entende? É uma função genérica que trabalha com as duas formas. Então, isso você pode fazer um comentário inteligente. Olha, essa função, é, essa função de consulta do banco verifica se a SQL passada por parâmetro é de update ou de insert e faz os processos coerentes que ela precisa para ou fazer o insert das informações necessárias ou fazer o update das informações necessárias. Entende? Um comentário que diz o que ela está fazendo, que diz como ela está trabalhando. Isso é um comentário inteligente. E, como eu disse antes, nomeie de forma inteligente as suas funções, suas variáveis, porque isso influencia no seu trabalho final. Por exemplo, str nome. O que é o str nome? É um nome string. Dependendo da linguagem que você está usando, você vai usar str, você vai usar char, você vai usar, não sei, normalmente é char e str, que daí é string ou é character, e você vai ter que nomear isso. É sempre ideal nomear as suas funções de uma forma inteligente também. Por exemplo, consultar SQL, ou melhor, executar SQL, ou exibir mensagem
de alerta, exibir mensagem de erro, exibir mensagem de sucesso, exibir mensagem de resposta, com resposta ou solicitando resposta, entende? São detalhes, ou melhor, detalhes pequenos, mas que influenciam muito na qualidade e na praticidade com que o seu código vai receber uma manutenção. Outro detalhe aqui, ó. Preparei aqui, ó, para mostrar para vocês. Pera aí. Aqui. Esses aqui são alguns padrões de desenvolvimento que eu utilizo em alguns projetos meus. E, por exemplo, aqui, ó, quando é um tipo de tarefa, a gente faz um comentário dizendo qual o número da tarefa, se é um tipo de tarefa, se é um bug, e fala, ó, essa tarefa foi feito isso, foi criado o str nome do usuário do tipo string que recebe uma string vazia, porque ele não está sendo usado agora, porque foi criada uma variável global. Aí lá embaixo, o str nome usuário é modificado, recebe o nome do usuário, entende? Daí vai modificando conforme as funções. Aí aqui, ó, se for adicionar um outro número, continua a mesma coisa, mesma numeração, mesmo padrão. Se for um bug, isso é um detalhe importante. Muitas empresas não vão colocar bug dentro do seu código. Não vão colocar, tipo, que aquilo foi um bug. Elas vão colocar que isso foi um work item. Mas eu acho isso meio errôneo. Por quê? Porque você não tem métrica. Por exemplo, você pode ter métrica dentro do seu sistema de gerenciamento de sprints, de Kanban, essas coisas, do seu repositório, mas você não tem métrica de quantos bugs aquele código em si gerou e quantos bugs foram corrigidos, entende? Quando você coloca um bug dentro do seu comentário, significa que você está corrigindo alguma coisa. E isso é importante, porque significa que é uma coisa, era uma dor do usuário crítica que precisou ser corrigida. Então, do meu ponto de vista, manter essa nomeação bug é importante. Ok? Vamos lá, nome de função, tipo de função. Ó, prefixo de função também é um negócio importante. A gente tem prefixo de variável, tem prefixo de função. Aqui, ó. Nesse caso que eu estou vendo funções de JavaScript e TypeScript, porque esse aqui é um projeto focado em Angular, ok? Então, o str para string, o num para number e o bln para boolean, ok? Variáveis constantes, sempre com a string, com o texto, com o nome da variável em maiúsculo, porque ela não pode ser modificada, ok? É um padrão. Toda empresa precisa ter um padrão. Se a sua empresa não tem um padrão hoje, conversa com o seu tech lead, conversa com o seu Scrum Master, com o seu coordenador, com o seu gerente, para criar um padrão para a sua empresa, porque isso é extremamente importante. Desde quando você tem um padrão definido, todo mundo escreve da mesma forma. E quando todo mundo escreve da mesma forma, você consegue, ou melhor, não só você, mas toda a sua equipe consegue manter um nível de manutenção muito maior, um nível de confiabilidade e teste muito mais aceitável, entende? E isso é extremamente importante. Aqui, ó, tipos de variáveis, ó, prefixo das variáveis. É bom sempre definir algum prefixo para algum tipo de variável. Por exemplo, se fosse C Sharp, tem o data table, DTT, ok? Data table, entendeu? Table, porque tem o DT do data, DT, e o T de table, entendeu? DTT é dados do usuário, ok? Dados dos usuários. Então você vai fazer uma consulta no banco para retornar todos os dados dos usuários e salvar numa data table, entendeu? Isso é um exemplo de C Sharp.
Funções, ó, o que eu disse aqui sobre as abreviaturas de funções. Vou fazer uma função de carregamento, ou para carregar, ou para buscar, ou para consultar. Então ela vai ter uma abreviatura, um prefixo, com, bus para buscar, com para consultar, car para carregar. Entende? Isso são metodologias que variam de empresas para empresas. Isso aqui é uma coisa que eu inventei para os meus projetos e até hoje tem funcionado. Nem todos os meus projetos são utilizando essas metodologias, nem todos são utilizando essas metodologias. Porém, todos estão escritos com um padrão específico de comentário, ou seja, estão bem comentados, bem escritos, com cada variável executando uma função específica, com cada função executando uma função específica, com cada variável com um nome bem definido, entende? Não uma variável de um tipo qualquer, entende? É uma variável que tem uma finalidade, então você deixa claro essa finalidade no nome da variável, daí não precisa explicar é, o prefixo dela, entende? É importante em sistemas grandes, como, por exemplo, que utilizam linguagens grandes, por exemplo, C Sharp, ou Flutter, ou Java, ou Python não, Python não tem tanta tipagem, mas é bom manter alguma tipagem em Python, porque por mais que toda variável possa ser qualquer coisa em Python ou em JavaScript também, ou TypeScript, é sempre bom ter bem definido alguns detalhes. Por exemplo, às vezes você precisa de uma variável que ela seja única e exclusivamente string. Você precisa definir isso, deixar claro no seu padrão de desenvolvimento, entende? Ou na documentação daquele módulo da sua tarefa, entendeu? Aqui, ó, comentários de funções, ó, cal, é cálculo, aqui, ó, cálculo ou calcular idade, daí passa o ano de nascimento como parâmetro, ou seja, o P significa que é um parâmetro, ano de nascimento, o tipo do parâmetro, o tipo da função, ok? O nível de comentário, saca só, um comentário para a função, onde aqui eu passo o título do comentário, então lá dentro do compilador, dentro da IDE, se eu passar o nome em cima da função, ele vai me exibir uma caixinha com esse título de comentário, me dizendo work item que foi modificado, com a explicação da, da, da modificação e com os parâmetros ali dentro. Aqui, não, aqui eu não coloquei nenhum comentário de parâmetro, mas no JavaScript ou TypeScript você vai colocar @param e vai ter o parâmetro ali, entende? Vai colocar o nome do parâmetro, ou melhor, o tipo do parâmetro e depois o nome do parâmetro e a explicação do parâmetro. Então essas peculiaridades. Cada linguagem tem uma peculiaridade para comentário de função, para comentário de variável. Eu gosto de estudar isso porque torna o código mais legível não só para mim, porque como eu disse lá no começo, nós não escrevemos códigos para nós. Nós escrevemos códigos para os nossos colegas de trabalho trabalharem com nós. Então é sempre bom manter o nosso código limpo e legível. Ok? Basicamente é isso, pessoal. Basicamente é isso. Não tem muito segredo. Você só tem que tomar cuidado com esses detalhes e se preocupar com o quão legível seu código tá, para ele não se transformar em um código ruim. É sempre bom você manter o seu código o mais limpo possível e o melhor possível, dando sempre o seu melhor e entendendo sempre as regras de negócio, para você poder entregar um trabalho melhor. Porque tem vários profissionais que podem entregar
vários produtos fenomenais, mas poucos recebem uma review, um code review. Eu recomendo sempre, pelo menos uma vez por semana, receber um code review para você ter esse progresso, para você sentir esse progresso, porque durante a semana você vai trabalhando essa essa melhoria que você pode aplicar. E é sempre bom melhorar, entende? Mas é isso, pessoal. É por aqui que eu me despeço. Fiquem bem e tenham um ótimo dia.